Olá, eu sou Thiago Loyola, head da mesa do Equity Investimentos, e estou aqui com o Felipe Souza, analista responsável pela cobertura de fundos imobiliários da Levante Research. Tudo bom, Felipe? Fala, Thiago, tudo bem? É um prazer estar com você aqui, um prazer estar falando com a sua audiência também. Muito obrigado pelo convite. A ACT é um escritório parceiro nosso aqui, é sempre bom estar junto de gente, de pessoas boas, de bons profissionais, de boas instituições. Então, obrigado pelo convite e espero que seja aí útil para o seu público essa nossa conversa de hoje sobre fundos imobiliários. Claro, vamos lá. Então, hoje é dia 16/6 e eu não sei se vocês estão nos assistindo ou ouvindo no podcast, mas, Felipe, eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre a sua visão para o mercado de fundos imobiliários, de forma macro, para a gente colocar quem está aqui nos ouvindo ou assistindo mais ciente o possível do cenário. Claro. Bom, vamos lá. A gente tinha percebido ao longo dos últimos meses, né, os últimos 9 meses, eu diria, uma melhora dos resultados operacionais dos fundos imobiliários, em especial dos fundos de tijolo. O que isso quer dizer? Aumento nas linhas de receita. A gente via os shoppings faturando cada vez mais e melhorando os dividendos. A gente via o dividendo nominal, inclusive, tá? Não estou nem falando do dividend yield, que tem como uma das variações ali o preço, né, na fórmula de cálculo, mas do provento em si, o monetário que é pago. Então, a gente percebia um incremento nessas distribuições por melhora do resultado operacional. A gente via as lajes corporativas reduzindo vacância, renovando contratos, algumas aplicando inflação ou um pouco mais de inflação. Enfim, a gente via de fato uma melhora no segmento imobiliário. Porém, as cotações caíam. Por quê? O macro não estava favorável. A gente tinha incerteza no cenário político, a gente tinha uma expectativa de manutenção da taxa de juros num patamar mais elevado, porque a inflação começou o ano, né, cotada ali perto de 5, no Boletim Focus, estimado para o final de dezembro, chegou a passar de 6, e aí a gente tinha, então, uma expectativa de inflação alta, uma maior manutenção da taxa de juros num patamar elevado, e aí a gente não tinha driver, né, um ponto de alavanca que fizesse com que as cotações dos fundos imobiliários se valorizassem no secundário. Dito isso, acho que qual que é o grande ponto para a gente observar aqui, pessoal? A gente tem uma melhora operacional que muitas vezes não é o resultado suficiente para impulsionar a cotação. O principal driver que veio é cenário macro. Queda da taxa de juros, controle da inflação e mais certeza do que a gente pode esperar no campo político. Tendo essas percepções, tendo esse cenário um pouco mais claro, melhor definido, o que a gente começou a perceber? Uma alta dos fundos imobiliários. A gente está na 10ª semana seguida de alta dos FIIs, a gente está perto de 6% do topo histórico nominal dos fundos imobiliários, que foi em janeiro de 2020. Então, assim, a gente está bem perto desse topo histórico, a gente tem agora, de fato, um driver para impulsionar as cotações do secundário, e os resultados operacionais que eram bons estão começando a convergir um pouco mais o fundamento com o preço. Ainda tem muito desconto, isso é verdade, mas uma parte desse desconto que era muito expressivo já reduziu um pouco, tá? Então, a gente tem sempre pensado em calibrar as carteiras e maximizar o retorno sem deixar de lado o dividendo, que é muito importante para a maioria dos investidores que usa isso no dia a dia. Nem todos reinvestem, alguns já estão usufruindo de renda. A gente pensa muito nessa composição de portfólio e fica contente agora com esse macro um pouco mais ajeitado, que traz aí uma maior segurança e tranquilidade para os investidores de uma maneira geral, e também para a gente, analista, acho que até para os assessores aí está um pouco mais fácil, acho que a vida ficou mais feliz com a bolsa subindo. Com certeza, com certeza. Se você tivesse que apontar alguns nomes que você considera assim, os mais otimistas para surfar o momento que a gente está passando, quais seriam esses ativos e o porquê de tê-los, né, em seu portfólio? Perfeito. Olha, pessoal, a gente aqui não acredita muito em ativos que são salvadores da pátria, tá? Então a gente pensa sempre muito em montagem de portfólio. E a montagem de portfólio, a gente pensa num equilíbrio maior dos setores, das carteiras, tá? E fundos com uma diversificação intrasetorial. Assim, a gente acredita que a gente vai conseguir bater o índice. Aqui na Levante, a gente tem 3 carteiras, uma de renda e uma de valor. Essas são bem direcionais. A de renda foca dividendo, então ele tem que, de fato, dar um dividendo maior para os cotistas, os cotistas não, os clientes, né, os cotistas dos fundos, os clientes da carteira, tem que dar ali o dividendo elevado,
enquanto a carteira de valor ela tem que, de fato, dar um retorno expressivo, que a gente está comprado em tijolo e FOF, economia real na veia. Agora, a nossa principal carteira, ela é um mix das estratégias. E por ser um mix, eu penso muito em fazer uma composição setorial perto do que é o IFIX, para batê-lo aí marginalmente. Eu não quero escolher um call necessariamente muito direcional do tipo, olha, agora é economia real, ou agora é dividendo porque a economia vai mal. A gente não tem muito dessa percepção, porque se a gente errar a direção, depois fica ruim de rebalancear a carteira, porque é uma carteira que tem dinheiro, a gente tem datas específicas para movimentar ela, é difícil realizar prejuízo, a gente sabe que as pessoas não gostam porque vê o patrimônio diminuir. Então, assim, dito isso, eu fiz uma introdução para entrar na pergunta do Thiago, tá? Porque na nossa principal carteira, que tem esse mandato mais amplo e uma posição setorial mais parecida com o IFIX, e a gente, de fato, acaba dando, às vezes, um direcional nela. Hoje a gente está mais comprado em economia real, acreditando numa retomada da economia. Então a gente tem uma posição maior em fundos de tijolo e menor em fundos de papel. A gente hoje tem 21 ativos na carteira. E eles têm pesos meio parecidos, né? A grande maioria deles. Mas tem 3 papéis que me chamam muito a atenção, tá? Que hoje que a gente tem uma expectativa muito grande. Um deles é o HGPO, um fundo que a gente terminou de montar a posição, é de lajes corporativas, só tem 2 imóveis, eles ficam localizados no miolo da Faria Lima, numa das regiões mais nobres da Faria Lima, e são lajes que pegam preços muito bons. Ela foi incorporada em 1997 pela JHSF, é uma laje de padrão construtivo A+, e ali é considerado uma boutique office, tá? Então, você tem um padrão construtivo diferenciado para esses locatários, são lajes mais curtas, os espaços são menores, não é aquelas lajes de 2.000 metros com vão livre, é uma laje menor, mas são grandes gestoras que estão no prédio, são grandes players do segmento financeiro, então ali é quase que um clube, né? A convenção do condomínio ali é quase que um clube, então ele tem um pouco dessa particularidade de boutique office. Mas por que a gente acredita tanto nela? Bom, ela recebeu uma proposta firme de venda de R$ 37.500 aproximadamente em dinheiro, que foi recusada numa Assembleia Geral, e depois recebeu uma proposta de venda de R$ 39.000 o metro quadrado em troca de cotas. Então, ou seja, a gente sabe que pela proposta firme que esses ativos já tiveram, o preço dele flutua entre 37,5 a 39,5. E quando a gente montou posição, ele estava a R$ 34.000 o metro quadrado. Ou seja, a gente comprou com desconto do que já teve proposta de firme. No valor contábil desses imóveis, eles são estimados a R$ 41.000 o metro quadrado. Ou seja, a gente comprou com um desconto considerável em relação ao valor patrimonial e também com desconto em relação às propostas firmes. E o ponto de alavanca desse fundo, que a gente acredita muito, é o aumento do dividendo. Ele tem mais de 30 locatários e todos os locatários devem renovar o contrato, ou a grande maioria deles deve renovar o contrato até dezembro do ano que vem. E todo mês a gente vê no relatório gerencial, ao longo de 2023, que todas as renovações têm sido a R$ 300 o metro quadrado. Ou seja, o aluguel médio, que era de 235, 240 no começo do ano, já está passando disso e deve já convergir até dezembro do ano que vem para esses R$ 300. Dito isso, eu espero um aumento na distribuição dos rendimentos do fundo. Eu acredito, hoje ele está pagando R$ 1,60, eu acredito que ele vai pagar R$ 2,00 em dezembro do ano que vem, e a gente tem esse upside da cota. Então, de novo, aumento do dividendo e valorização do valor do metro quadrado do fundo. Esse é o ponto que me faz acreditar muito em HGPO, tá? É uma laje que eu gosto bastante, a gente acabou de montar posição nela. Deixa aqui um alerta também, que nem todo fundo descontado é uma oportunidade. Você tem que comprar fundos descontados, mas que tenham capacidade de reduzir vacância, aumentando linha de receita que vai aumentar dividendo. De bons imóveis que conseguirão manter os locatários e fazer renovações acima da inflação. Então, esses pontos são realmente muito importantes para a gente observar, tá certo? Deixo aqui essa orientação. Depois, eu já vou falar agora um pouco mais rápido dos outros fundos, até para não monopolizar muito aqui a fala. A gente gosta muito de BC, é o FOF do Bradesco, tá? Ele é um gestor que a gente conhece bastante aqui da Levante, é um gestor que eu particularmente gosto muito do trabalho, e não só por isso, não tem nenhuma escolha pessoal nisso, eu gosto de quem trabalha bem. E quando a gente olha o resultado que esse gestor fez no BC desde 2021,
ele foi rotacionando a carteira, ele tinha posições traumáticas que ele foi vendendo com prejuízo e outras com ganho para netar as posições, tá? Para não realizar nenhum prejuízo. Ele vendia com lucro, vendia um pouco da posição com prejuízo, o dividendo sangrou um pouco, mas ele pensou em melhorar a qualidade da carteira para aumentar o dividendo e o valor dela no médio e longo prazo. E o médio prazo já começou a chegar, porque já faz 2 anos que está nesse movimento. Então, são 2 anos de melhora contínua na qualidade da carteira. Com isso, ele conseguiu aumentar o dividendo, ele melhorou a diversificação do portfólio, ele melhorou a qualidade dos ativos, ele reduziu os ativos que tinham vacância, enfim, ele tem uma carteira muito mais resiliente e ele passou a ser comprado muito por FOFs agora. Então, quando eu comecei a ver que, pô, um FOF comprou ele, o outro FOF comprou ele, FOFs bons comprando ele, espera lá, deixa eu bater um papo com esse gestor e analisar essa carteira no detalhe. E aí eu vi em retrospectiva e vi o trabalho que ele fez, assim, poxa, esse trabalho aqui está realmente muito bom. É um dos fundos que mais ganhou base de cotista recentemente, até porque ele entrou na nossa carteira, a gente puxando um pouco as bases de cotista, e ele também está na carteira de outros FOFs. Então, assim, ele não tem o maior duplo desconto do mercado, não é o maior duplo desconto, mas é uma carteira muito resiliente, um trabalho muito sério do gestor e que tem um bom upside. Então, a gente gosta bastante dele. E, por fim, eu vou falar aqui de HGLG. HGLG é um excelente fundo também de logística. Naturalmente, ele roda com ágio na média dos últimos 2 anos, ali de 1,6 a 1,7 do valor patrimonial. Ele está numa emissão agora, essa emissão comprimiu a cotação no secundário. A gente conseguiu comprar ele perto de 1,57, a gente comprou num preço muito bom, o HGLG, já está a 1,62 e a emissão continua, dando a oportunidade das pessoas comprarem a 1,5570. Então, assim, é um fundo 1,5570, 1,5590, algo perto disso, abaixo de 1,56. Então, assim, é um fundo muito descontado nesse momento em relação ao histórico dele, ele está ali com um pequeno ágio do valor patrimonial, mas sempre rodou com um ágio muito expressivo. Ele tem um portfólio maduro, ele deve fazer alguns desinvestimentos, conforme o PL dele cresça nessa emissão, ele aumenta a exposição à atividade de desenvolvimento, quanto mais ele precisa de desenvolvimento, ali maior vai ser o dividendo que ele consegue pagar. Por quê? Quando ele compra um ativo performado, vai pagar um dividendo naquele imóvel de 7 a 8% já líquido para o cotista, líquido de taxa para o cotista. Quando ele entra no desenvolvimento, ele toca o canteiro, ele faz o greenfield, ele terraplanagem, sobe o galpão, faz toda a estrutura que tem que ser feito, ele consegue pegar ali um cap rate, tá? De 12 a 14% por empreendimento. Você desconta a taxa de 1% que é a taxa de gestão e administração dele, e aí você vai chegar ali no resultado líquido desse ativo que ele vai gerar de 11 a 13. Então, assim, a gente acredita muito que a melhora, o crescimento do portfólio propõe ao gestor uma maior atividade de exposição ao desenvolvimento imobiliário. Esse desenvolvimento consegue aumentar o dividendo no longo prazo. Ele vende um ativo performado que ele comprou no passado, vende com lucro, desenvolve na base dele, cresce PL. Hoje, a atividade de desenvolvimento do fundo está na casa de uns 8%. Se ele captar o que ele quer captar nessa emissão e ir ali para 5 bi de PL, ele deve aumentar para 10%. Então, você consegue aumentar a capacidade de novos negócios do fundo, novos empreendimentos, novas linhas de receita, permite venda de ativos antigos que já não fazem mais sentido para o fundo. Então, assim, a gente acredita que esse fundo pode distribuir pós-emissão, até o final do ano, de 1,12 a 1,15 por cota de resultado recorrente, tá? Sem contar o não recorrente que ele deve ter com algumas vendas. Então, a gente está super otimista com ele. E a cota patrimonial também deve se valorizar, porque está comprando bons ativos abaixo de valor de lado. Então, a gente está super otimista com ele. Olha, muito bacana. Eu acho que quem está nos assistindo ou ouvindo aqui tem que ter plena ciência de que quando a gente fala alguns nomes aqui para citar um pouco do que vocês estão otimistas, não significa que esse é o ideal de carteira. A gente tem muito mais ativos aqui. É claro que se a gente fosse passar algum tempo se debruçando sobre eles, vocês teriam que separar pelo menos umas 2 horinhas aqui para nos ouvir. A ideia Deu para perceber que eu falo muito, né? Eu falei que eu ia falar pouco aqui, mas eu acelerei, eu estou falando na velocidade 2 aqui para tentar falar um pouco mais de vários assuntos aqui. Que é isso, mas realmente não tem como ser tão sucinto num assunto tão delicado assim, é igual o Thiago falou. Seria 2 horas para falar de tudo, mas a gente falou de 3 que a gente gosta bastante aqui.
E a ideia é trazer isso meio que como uma pílula de conhecimento para vocês mesmos, cientes que, querendo se aprofundar no assunto, a gente tem um relatório completo com todos os ativos e o porquê de comprar cada um desses ativos, ao qual o Felipe faz a cobertura aqui com o pessoal da Levante Research. A ideia é mostrar para vocês que é possível, a depender do seu perfil de investidor em fundo imobiliário, escolher uma carteira com um pouco mais de ênfase em renda ou um pouco mais de ênfase em crescimento. E a gente tem aqui total condição de entregar isso para vocês, quase que de bate-pronto. Então, conte com o seu assessor de investimentos para entregar essas informações para vocês de forma um pouco mais detalhada, conversar contigo sobre o assunto. Felipe, considerações finais para quem está aqui nos assistindo e ouvindo? Olha, pessoal, a gente sempre, nesse momento de euforia com fundos imobiliários, está, de novo, 10ª semana seguida de alta, colando no topo histórico. O Ibovespa ainda tem uma pernada para chegar no topo histórico, a gente já está mais perto até do que o próprio Ibov ali do topo histórico. A gente tem mais semanas seguidas de alta, a gente tem menos volatilidade. Então está todo mundo muito empolgado com o fundo imobiliário, estão querendo já, parece que já virou bull market de novo, parece que a gente está em 2019 já, só querendo vender casa para colocar em FII. Vamos devagar aí, pessoal, acho que a gente tem que pensar muito em montagem de portfólio, controle de risco, tá? Dinheiro é coisa séria, então a gente tem que buscar sempre uma assessoria muito competente, qualificada, entender o nosso perfil de risco. Se você nunca investiu em fundo imobiliário, comece, mas comece devagar, comece com um tamanho pequeno para você, no sentido de que você se sinta confortável com aquela alocação de patrimônio. Eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito de fundo imobiliário, eu acho que é um excelente veículo e o primeiro passo para você dar em renda variável. Eu acho que você vai ter um bom ganho com fundos imobiliários, porque você tem uma baixa volatilidade, um bom dividendo, você entende o que é fundo imobiliário porque você viveu isso a vida toda na sua família, você tem algum amigo que viveu isso. Fundo imobiliário nada mais é do que uma maneira mais fácil e dinâmica de você investir em imóveis. E é uma relação que você conhece, é locador, locatário e um contrato entre as partes. Então isso é super simples. Mas mesmo assim você tem que ter uma noção do que você está fazendo e para isso você tem assessores de investimento e analistas que municiam ele com informações fidedignas, corretas, né? Análises precisas aí para tentar montar o melhor portfólio possível. Se você quer começar a investir, aí eu falo para você solicitar para o seu assessor algumas das estratégias da Levante Inside Corp, para que você possa conhecer um pouco mais e fazer a sua alocação. Você pode começar pequeno, se você ainda não quer colocar numa carteira propriamente dita, você pode também pedir auxílio do nosso FII-Guide para o assessor monta para você, pede lá 2 ou 3 fundos de fundos, os famosos FOFs, para você colocar na sua carteira, monta aí, começa, sente como que as coisas funcionam e vê se você se adapta a essa classe de ativos, e eu acredito que você vai se adaptar, porque é uma classe que já passa de 2.150.000 investidores, tá? Ela cresceu numa média de 40 mil investidores por mês, num momento super desafiador, que foi com taxa de juros elevada e inflação alta, enfim, a gente teve algumas dificuldades, e mesmo assim os fundos imobiliários foram muito bem. Continua sendo uma excelente alternativa, reforçando aqui o que o Felipe comentou. Vale lembrar que, por mais que a gente tenha um negócio atrelado na economia real, imóveis e etc., eles são negociados em bolsa e o valor de cota oscila. Então, realmente é necessário pesar bastante quanto da sua posição você vai colocar e entender que aquilo ali pode oscilar no curto prazo, mas se você fez uma boa escolha seguindo as recomendações da nossa equipe de analistas aí da Levante Investimentos, provavelmente você tende a, no longo prazo, ter um bom resultado. Só tem que ter paciência e entender que em algum momento pode chacoalhar, mas no final do dia, ou melhor dizendo, no final de um determinado período, a sua experiência tende a ser positiva, né, Felipe? Não, com certeza. E outra, também pode pensar já numa montagem de portfólio. Compra, às vezes, um pouco de um pré-fixado, um Tesouro Selic, compra uma renda fixa para segurar um pouco a volatilidade da carteira, compra fundos imobiliários, compra uma açãozinha com uma posição pequena, porque ele vai pensando realmente na questão de montagem de portfólio. O portfólio tem que ser diversificado, tem que ter várias classes de ativo, tem que se posicionar de uma maneira que traga tranquilidade para o investidor e retorno no médio e longo prazo, não tenha dúvida disso. Exatamente. Mas então é isso. Um forte abraço para todo mundo que nos assistiu e ouviu. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.